Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora começar a estudar então o capítulo 2 de Gálatas. Se você ainda não leu ele todo, dê uma pausa no vídeo, vá ler. Depois que ler, vamos começar então nosso estudo. Vai dizer assim no versículo 1. Em seguida, 14 anos mais tarde, do que a gente já tinha lido até a aula anterior, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Então, quem é que era Barnabé e quem era Tito? Então vamos lá para a gente poder ver as referências, né? Se você quiser dar uma olhada, pegue a Bíblia sua em Atos 9, 27, você vai ver que Barnabé já era citado ali no capítulo 9 de Atos. Barnabé foi um grande companheiro de Paulo desde o início da sua caminhada. E, além disso aqui também, é muito interessante falar também que ele foi com Tito. Por quê? Tito era grego, ele não era judeu, mas depois se converteu ao cristianismo, né? Então é interessante, né? Paulo estava ali com alguém que era grego. Olha o que ele vai dizer. Subi em virtude de uma revelação, ele está querendo dizer, eu subi porque Deus pediu para que eu fosse. Deus que impele a unidade. Não foi por obrigação dos apóstolos. Ele diz, expus-lhe em forma reservada aos notáveis, ou seja, aos grandes apóstolos, né, que ali estavam à frente da igreja de Jerusalém, o evangelho que proclamam entre os gentios. Que evangelho era esse? Né? O Cristo que ele anuncia em relação, já até falei na aula introdutória, mas hoje a gente vai falar bem mais, dessa ideia de que a circuncisão agora é algo que vai ficar para trás, que não precisava mais guardar o sábado, coisas do gênero. Ele disse que foi falar sobre isso, né? Ele disse a fim de não ter corrido em vão, ou seja, não ter servido, evangelizado em vão até então. Aí ele vai dizer no versículo 3. Ora, nem Tito que estava comigo e que era grego foi obrigado a circuncidar-se. Olha, alguém que não era judeu não foi obrigado a ser circuncidado pela igreja de Jerusalém. Por Pedro como primeiro papa e outros. Então, nessa hora, Paulo começa a dizer assim, mas rapaz, se Tito não foi, por que vocês agora estão querendo obrigar aqueles que não eram judeus antes de se converterem ao cristianismo para que agora se convertam? Então, essa reflexão é importante, percebe? Se ele não foi, por que vocês estão vindo aqui para a minha comunidade, a comunidade dos Gálatas, impor para eles que existe a circuncisão? Então, vamos continuar. Ele vai dizer, mas por causa dos intrusos, os judaizantes, esses falsos irmãos, os judaizantes ainda, que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo agora, já mostrando que Tito não foi obrigado, ele agora está reclamando da atitude dos judaizantes ali dentro da realidade da Galácia. Né? São irmãos intrusos que tentam corromper o evangelho que Paulo havia pregado. Espero que esteja ficando bem claro para você. Depois ele vai dizer, e por parte do que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Veja bem, Paulo está querendo dizer o seguinte, gente, vocês ficam, né? Meu Deus do céu, eles conviveram com Cristo, eles são os apóstolos, só eles que estão certos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Paulo está dizendo assim, não me importa se eles viram ou não. Né? Não me importa muito sobre isso. Mas eu fui lá em vista de unidade da igreja, o próprio Deus impele essa unidade, o próprio Deus orienta essa unidade, e eles não acrescentaram nada, ou seja, eles não disseram que Paulo estava errado. Em momento algum falaram sobre isso. Depois, pelo contrário, vendo que a mim foi confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos as mãos, a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós pregamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Veja, aqui é uma referência ao capítulo 15 de Atos. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá.
Teve uma discussão mesmo no início da igreja se era preciso continuar ou não com a circuncisão. Era uma prática judaica, certo? Que quase era a mesma ideia do que nós temos de batismo hoje. Uma pessoa, homem, que não era circuncidada, ela não recebia as bênçãos de Deus que veio por via de Abraão. Então era muito importante. O primeiro embate que teve na igreja foi esse. Ao povo que se converte ao cristianismo, que não é judeu e, portanto, não é circuncidado, nós devemos realizar a circuncisão ou não. E aí teve um grande embate entre Paulo e Pedro. O capítulo 15 de Atos mostra isso. Nós chamamos do primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. E depois desse embate todinho, né, ao final de tudo, decidiu-se o seguinte, que não ia ser obrigado. Aí o pessoal chega lá na Galácia e quer obrigar. Então, é um retrocesso, né? É um grande retrocesso. Paulo aqui mostra, né, que existe uma unidade da igreja. E que ficou desde já muito claro. Eu evangelizo aqueles que são pagãos e vocês evangelizam os que já eram judeus antes. É interessante você perceber, é o mesmo Cristo que é pregado. Mas os ambientes são diferentes, as culturas são diferentes. Então, é claro que se a cultura é diferente, a pessoa é diferente, a crença é diferente, eu preciso evangelizar de uma forma diferente. Mas o Cristo é o mesmo. E ainda no versículo 10 vai dizer assim: nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Isso aqui é uma referência a uma coleta, tipo, não vou chamar de dízimo, tipo um ofertório que era feito nas comunidades em vista dos pobres que moravam em Jerusalém, dentro da perseguição do Império Romano. Então Paulo está dizendo, não, a gente ajuda. E ele relembrou isso a gente. Então, esse aqui é o primeiro comentário que eu quero fazer em relação a essa primeira parte, né, do capítulo 2. Agora vamos para o trecho do versículo 11 até o versículo 14. Mas quando Cefas veio, Cefas é Pedro, veio a Antioquia. Antioquia foi o primeiro local onde Paulo começou a servir. Quem quiser ver melhor que isso é relatado na Bíblia, está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 em diante. Paulo vai dizer que enfrentou Pedro, né? Ele vai dizer, eu enfrentei abertamente porque ele se tornara digno de censura. Vamos entender como é que foi isso. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, irmão do Senhor, que é uma das colunas lá de Jerusalém, ele comia com os gentios, ou seja, estava lá Pedro sentado na mesa com os pagãos, que para os judeus isso era um absurdo. Pedro está sentado com os pagãos, absurdo, né? Mas ele vai dizer o seguinte, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído com medo dos circuncisos. Em grego, isso aqui é bem mais bonito, é como se ele fosse assim, se afastando aos poucos. Imagina, ele vai afastando um pouquinho, afasta um pouquinho, até sair da mesa. Tudo isso porque chegou gente que vinha lá de Jerusalém. Pedro estava nem aí para comer com pessoas pagãs. Mas chegou gente de fora, Pedro muda radicalmente. Aí vai dizer no versículo 13. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé, amigo de Paulo, se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas, quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, porque forças os gentios a viverem como judeus. Por que Paulo colocou isso aqui? Primeiro, faz todo sentido essa prática de Pedro, de certa forma, porque, veja bem, ia ser um escândalo para o povo da igreja de Jerusalém. Não estou dizendo que Pedro estava certo, hein? Mas ia escandalizar mesmo. Lá era outra cultura, a cultura de um povo que vinha do judaísmo. Lembre que a igreja estava começando a se construir, né? Não tinha assim, muita noção clara das coisas naquele tempo. Mas veja, Paulo observa que Pedro estava sendo hipócrita. Ele meio que pregava uma coisa e às escondidas fazia outra coisa, percebe? Então, Paulo coloca isso aqui justamente para dizer uma coisa bem interessante. Olha, vocês que dizem que eu não sou apóstolo e que querem dizer que só os outros estão certos, olha, o próprio Pedro, primeiro papa da igreja, uma grande coluna da igreja primitiva, já fazia isso? Então parem de ser besta. Foi quase isso que Paulo quis dizer, né? Então é interessante você perceber isso. É claro que Paulo também quis colocar aqui para dizer, olha, eu também exorto ele. Ele também me escuta. Ele também foi corrigido por mim, né? Ou seja, eu também tenho uma certa autoridade. E vocês não vivem dizendo que eu não tenho autoridade nenhuma. É mais ou menos nesse sentido que a coisa está funcionando.
Para terminar o capítulo 2, vamos para a parte que nós vamos gastar mais tempo agora estudando, né? Que é o seguinte. Versículo 15. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Claro que aqui Paulo está sendo um pouco irônico. Paulo está julgando que os outros que não são judeus são pecadores. Isso é ironia. Ele está falando na linguagem do povo. O povo está se sentindo superior, né? Então ele usa um pouco de ironia aqui. Versículo 16. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Vamos entender. Pegue sua Bíblia lá no Salmo 143. 143, versículo 2. Algumas Bíblias, esse Salmo é o 143, tá bom? Vai dizer assim. Algumas Bíblias é 142, né? 143, versículo 2. Não entres em julgamento com teu servo, pois frente a ti nenhum vivente é justo. Para dizer o seguinte, né? Esse salmo ele traz uma referência de que diante de Deus ninguém é justo, ninguém é santo. Porque a ação de ser santo, a ação de ser justo tem que vir de Deus. Só Deus é capaz de justificar alguém, ou seja, tornar alguém justo, tornar alguém santo, alguém perfeito. Sozinho a gente não consegue. Mas aí voltando para o versículo 16, Paulo vai dizer então, né, que ninguém se justifica pelas obras da lei. Vamos agora dar uma pausa para a gente poder entender o que é que significa tudo isso. Justificar significa tornar justo, tornar santo, ser salvo. Mas o que seriam essas obras da lei? Tem uma grande discussão entre estudiosos do que seriam essas obras da lei. São todas as leis de Moisés, agora nem mais mandamentos a gente vai seguir, é isso? Não. Na verdade, o que se percebe pelo contexto da carta é que Paulo se refere a 3 realidades. Primeiro, a circuncisão. Como eu já comentei, é uma prática que os judeus tinham que era quase igual ao batismo para a gente. Tirava uma partezinha da pele do pênis do homem, no 8º dia de nascimento, e aí era a circuncisão, então ele estava consagrado a Deus, ele agora era descendente também de Abraão. Segunda parte são as regras alimentícias. Eu quero, se você puder, vamos lá comigo, lá em Levítico, é o 3º livro da Bíblia, Levítico capítulo 11, para a gente entender. Vai dizer, por exemplo, assim, sobre a impureza dos animais, né? O capítulo inteiro fala sobre isso, mas eu vou começar do versículo 3, só para ler um pouquinho. Todo animal que tem um casco fendido, partido em 2 unhas e que rumina, podereis comê-lo. São as seguintes espécies que não podereis comer, dentre aqueles que ruminam ou que têm o casco fendido. Tereis como impuro o camelo, aí explica o motivo. No versículo 5, o coelho. Versículo 6, a lebre. Versículo 7, o porco. Então, existiam algumas regras, né, que a gente chama de tipo uma dieta bíblica, né? As regras alimentares que a gente vê aqui, que existiam regras de que eles não podiam comer determinados tipos de comidas. Por exemplo, se a gente for continuar aqui, camarão seria proibido, né, também. Então, aquele povo estava querendo manter as mesmas regras. Eu queria dar uma pausa para dar uma explicação bíblica, né? Por que, então, lá em Levítico aparece isso? Porque parece que a Bíblia está se contradizendo, né? Mas eu vou lhe explicar. Na verdade, esses textos do Antigo Testamento, Levítico está no meio, né? Alguns desses textos aí, Levítico é um desses, foi escrito na época do exílio da Babilônia. José Lucas, explica melhor o que foi esse exílio. O povo de Israel morava na sua terra, a sua região foi invadida por um império, a galerinha desse império colocou algumas pessoas para irem exiladas, né? Serem expulsas de sua terra para ir para uma outra terra, e lá elas eram escravizadas, não podiam praticar o seu culto à vontade, muitos tinham que ficar escondidos praticando seu culto. E, obviamente, eles foram para uma outra terra, tiveram contatos com todo tipo de povo. Então, os sacerdotes fizeram o quê? Instituíram regras para que eles não se misturassem com o povo, não pegassem alguns costumes do povo. Então, vamos pensar. Quando eles estavam na terra deles, eles não comiam porco. Chegaram naquela terra, o povo comia porco.
Então o sacerdote dizia o seguinte: olha, para que vocês não fiquem como eles, não caiam no pecado igual a eles, para que vocês não percam a identidade de povo de Deus que vocês têm, vocês não vão poder comer porco. Então, não é só essa regra, existem outras regras que foram também aparecendo. Então a gente percebe a partir daqui, né, uma justificativa muito plausível para isso aqui. Só que agora Jesus já veio. Se Jesus já veio, eu não preciso mais agora procurar minha identidade em relação à comida. A nossa identidade agora está no Cristo. É Ele que nos diferencia. Percebe? Então essa regra lá de Levítico, que foi importante dentro daquele contexto, para poder deixar o povo, né, com a sua identidade preservada, para que aquele povo não perdesse sua fé, não perdesse a sua cultura, agora, ao olhar de Cristo, aos olhos do que a gente já vive depois do Cristo, isso agora se torna passageiro, transitório, não tem mais a mesma função, tá bom? E uma outra coisa, né, eu falei, circuncisão, as regras alimentícias e também tem a questão do sábado. O judeu, ele guardava o sábado. Agora, depois de Cristo, a gente guarda o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Então eram 3 regras que eles costumavam guardar. E foi isso que Paulo foi chamar então de obras da lei. Seriam essas 3 realidades, tá bom? Mas vamos lá. Voltando aqui, que eu já fechei minha Bíblia. Eu acho que esse parêntese foi importante. Espero que vocês tenham gostado desse comentário. Então Paulo vai dizer, né? Nós não somos então justificados por estas obras. Não são as nossas práticas. A salvação não é mérito nosso. A salvação vem do Cristo. A gente relembra, né? Lá da aula 1, do capítulo 1, onde eu falava para vocês que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, para nos salvar. Então, de fato, a morte de Cristo foi que nos traz a salvação. Não são essas práticas que vão me dizer se eu sou salvo ou não. Mas os judaizantes estavam meio que dizendo: ah, essa galerinha aqui não adianta só acreditar em Jesus Cristo, não. Elas precisam fazer essas práticas, senão elas não vão ser salvas. Então, ora, parece que quem salva então não é Cristo, né? Enfim. Depois ele vai dizer, versículo 17: e se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Então vamos entender isso aqui. Meio que Paulo está dizendo assim: se eu procuro ser salvo em Cristo, então eu estou errado, né, na visão de vocês? Porque eu tenho que procurar salvação na circuncisão, no sábado, nos alimentos puros ou impuros. Então parece que procurar o Cristo eu erro. Se eu erro, então eu peco. Então quer dizer que Cristo agora me leva a pecar. Paulo diz que isso é um absurdo. Cristo não faz isso. Depois, no versículo 18, ele fala: se volto a edificar o que destruí, que é toda aquela vida judaica, né, de Paulo, então sim eu me mostro transgressor. Né? Porque essa é a palavra que eles usavam. Quando você pecava, você transgrediu a lei. Então Paulo está dizendo: se eu volto agora a reconstruir aquilo que eu destruí, agora é que eu sou um transgressor de verdade. Né? E aí ele vai dizer, versículo 19: de fato, pela lei morri para a lei. Né? A lei apontava para o Cristo, a lei matou Cristo. Como essa lei apontava para o Cristo me pede para que eu morra para a lei, para que assim eu viva para Deus. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai dizer: fui crucificado junto com Cristo, crucifixão. Versículo 20: já não sou eu quem vivo, morte, mas é Cristo que vive em mim, ressurreição. O cristão tem que viver as 3 realidades de Cristo: sermos crucificados, morrermos e ressuscitarmos. Isso aqui é uma referência magnífica ao sacramento do batismo. No batismo, significa mergulhar, nós somos mortos, somos mergulhados em Jesus. Uma vez que eu mergulho em Cristo, eu sou crucificado com Ele, eu morro e ressuscito para ser uma nova criatura. É interessante esse versículo, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não vi Jesus pessoalmente. Não fui nenhum dos 12. Mas eu permito com que Cristo viva em mim. E isso vale muito mais. Né? Deixar o Cristo e viver como Ele viveu, viver as suas realidades, isso conta muito mais. Isso é muito bonito. Outra coisa importante, né? Ser crucificado com Cristo implica 2 realidades. De um lado, implica que eu me una aos outros crucificados que existem atualmente. E em contrapartida que os meus sofrimentos sejam unidos aos sofrimentos de Cristo. Ele vai depois dizer: minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa linda, né? Jesus se entregou a si mesmo. A gente já falou sobre isso na aula do capítulo 1. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. De fato, se a lei nos salva,
Jesus não precisava ter vindo à Terra. A lei já nos salvava de modo completo, né? E agora, para terminar, eu queria trazer algo extra para poder nos ajudar a entender melhor algumas coisinhas. E eu queria trabalhar isso com vocês. Vamos pegar bem muito a Bíblia agora, tá bom? Por que, então, Paulo agora é tão contra a circuncisão? Porque Paulo, ele é circuncidado, né? Eu já falei isso na introdutória daquele trecho lá de Filipenses. Paulo era circuncidado. Qual é o problema agora disso acontecer, né? Vamos entender. Em primeiro lugar, o que diferencia alguém que era judeu de alguém que era pecador era a circuncisão. Agora, quem nos difere dos outros é a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus é a nossa grande diferença. E é interessante a gente entender, e a gente chama em teologia de leitura tipológica, que a gente pode observar que no Antigo Testamento existem tipos de Cristo aparecendo. Vamos ver na prática. Pegue sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que vai dizer. Nele, em Jesus Cristo, fostes circuncidados, por circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Fostes sepultados com ele no batismo, também com eles ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Veja bem, a circuncisão era um tipo de algo que vem depois. É uma prefiguração, era uma imagem, era um sinal de algo que viria posteriormente, que é o batismo. Então, já que agora a gente pode ser revestido do Cristo pelo batismo, a circuncisão perdeu o valor. Está entendendo? Outra coisa, por exemplo, vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 11. Todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Os sacrifícios não eliminavam os pecados, importante, né? Ele, Jesus Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Olha aí, os sacrifícios que eram feitos de animais, lá no Antigo Testamento, apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. É o que diz na carta aos Hebreus. Lindo, né, também? Um outro exemplo. Vamos lá em 1 Coríntios. Vamos usar a Bíblia. Pode pausar o vídeo enquanto estiver procurando, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Quem é agora a nossa Páscoa é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrar a libertação do povo do Egito, que eram escravizados lá. Agora a gente não vai mais celebrar isso, porque Jesus já veio. A Páscoa agora é o Cristo. Ele nos libertou de uma outra escravidão, que é a escravidão do pecado. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Agora, quando eu olho, tenho um olhar cristão, algumas realidades do Antigo Testamento se tornam agora antiquadas. É isso que Paulo queria dizer. Espero que você esteja entendendo. E uma outra coisa que eu também queria falar, para finalizar, vamos pegar 3 versículos ainda. Em primeiro lugar, Hebreus, de novo, capítulo 10, versículo 3. Vamos lá se acostumando a mexer na Bíblia, hein, gente? Hebreus, capítulo 10, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte: mas ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a lembrança dos pecados. Os sacrifícios só nos lembravam do pecado, né? É importante entender isso, porque olha o que vai dizer lá em Gênesis. Vamos lá. Eu não vou ler tudo com vocês, você pode ler com calma. Em Gênesis, no capítulo 16, Abraão se irrita, fica impaciente, porque a sua mulher Sara é estéril. Se você ler do versículo 1 ao versículo 6, você vai perceber que Abraão teve relação sexual com a sua escrava, que é Agar. Lá no capítulo 17, do versículo 1 ao 17, mas especialmente falando, a gente pode ver no versículo 10, que Jesus então vai instituir a circuncisão. Interessante. Depois de Abraão, aquele homem que tinha tanta fé, cometeu um ato errado, que foi trair sua esposa, mesmo com ela sabendo, tendo consciência, tendo consentimento. Jesus então circuncida. Ou seja, a gente pode refletir aqui agora que a própria circuncisão, ela tem essa lembrança negativa. O homem precisou ser circuncidado porque ele mostrou que ele era impaciente, ele não confiava, ele não esperava em Deus.
né? Ele buscou seu esforço próprio, ele não confiou na promessa de Deus. Então ele fez logo tudo do jeito que ele queria. Aí foi preciso ser circuncidado. E aí, com essa leitura de Hebreus 10, 3, que a gente acabou de ver, os sacrifícios nos recordam dos nossos pecados. Mas recordar que somos pecadores não limpa-nos do pecado. Não nos livra do pecado. Não nos salva do pecado. Saber que pecou não vai adiantar de nada. Eu preciso ser salvo deste pecado. E quem é que nos salva? Quem é que é a solução diante dos pecados? Jesus Cristo. Só Ele é a solução. Então, é isso que eu espero que tenha ficado claro para vocês, para que a gente possa entender, né? A lei tinha sua importância, inclusive a gente vai perceber muito isso na próxima aula, mas ela não nos limpa do pecado. A lei não é a solução. A solução é Jesus Cristo. Então, diante dessa reflexão toda que fizemos aqui, eu quero convidar você a refletir justamente sobre as nossas práticas cristãs. Se nós estamos vivendo como alguém que a salvação vem pelas obras da lei ou pela fé. Também te convido a refletir sobre se você também tem permitido Jesus viver em sua vida, né, e se assemelhar ao Cristo. Deixa aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de você sobre esse capítulo 2 de Gálatas, sobre essa nossa aula de hoje. E até a próxima aula, que é sobre o capítulo número 3. Que Deus te abençoe. Bons estudos.